Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com mais notícias, novidades aí do nosso Vascão. Pessoal, tivemos aí novidades quanto à saída de 3 jogadores do Vasco. Vamos trazer aqui situações do Jair, do Payet e também do Jean Davi. Vamos também falar aqui do Pedrinho, reafirmando que o Vasco sim é o elenco top 8 e falou isso diretamente para os jogadores. Também vamos falar do jogo de amanhã contra o Operário, onde você vai poder assistir a partida pela Copa do Brasil. Meus amigos, amanhã já tem jogo de novo do Vascão. Esperamos aí uma boa vitória em São Januário. O Caldeirão deverá pulsar amanhã. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, após a partida em onde o Vasco venceu por 3-0 contra o Fortaleza no final de semana, na estreia do Diniz em São Januário, tivemos aí os bastidores da Vasco TV depois de um longo período, né? Nos bastidores foi mostrado aí o Pedrinho conversando com o elenco vascaíno e mostrando aí a sua total confiança nos jogadores. E ele reafirmou novamente que confia nos jogadores e sim, acha o Vasco um elenco top 8 e falou isso justamente para mostrar confiança total nos jogadores. Acompanhe aí agora o que disse o Pedrinho para o elenco vascaíno lá após a partida contra o Fortaleza. Com muito carinho e respeito a todos vocês, e não vai ser diferente até o último dia que eu estiver aqui. Eu quero agradecer a todos vocês sempre, mas em especial ao professor Diniz, por ter aceito esse desafio. E muitas vezes as palavras que eu usei, elas são transformadas por causa dos resultados, né? Porque toda vez que eu vou para a entrevista eu falo com o coração, com a alma, eu não uso estratégia, eu não sou malandro, eu não sou esperto, eu vou ali de coração aberto. E quando eu falei lá atrás para vocês, no ano passado, que a gente brigaria pela Libertadores e nós brigamos, e esse ano, quando eu usei a frase que nós estávamos entre os 8 melhores elencos do Brasil, eu falei confiando em vocês. E eu acho que faltava, com muito respeito a todos que passaram aqui, uma pessoa como o Diniz e a sua comissão, que conseguisse botar isso para fora. A vitória, eu acho que ela é consequência de tudo que vocês merecem, que nós merecemos. É um trabalho de reconstrução da instituição, não só como história. Eu sei que é um trabalho inicial do professor, mas é um trabalho de amor, de entrega, como é o trabalho de todos nós aqui. E agradeço realmente a todos vocês, tá? Pois é, cara, o que a gente espera realmente é que o Vasco jogue bola. É só isso que o torcedor quer. Quer ver bons resultados, quer ver um Vasco vencedor novamente. E para isso, precisamos aí de bons profissionais. Claramente, tem muitos jogadores no elenco do Vasco que não deveriam estar no time do Vasco. Mas quando você traz um profissional como é o Fernando Diniz, um cara que é capacitado, um cara que tem condições de potencializar qualquer jogador, o cara fez o Paulo Henrique Ganso voltar a jogar bola. Um ex-jogador em atividade que estava bichado, voltou a atuar bem e jogar muita bola no Fluminense com o Fernando Diniz. Com certeza, esse cara tem potencial para melhorar a condição de algum jogador e qualquer jogador do elenco vascaíno, na minha opinião. Ele pode sim recuperar o futebol do Payet, praticamente ele está de saída do Vasco, a gente vai explicar essa situação, e também, claro, do Coutinho, que é o principal jogador em nível técnico do Vasco. Só que ele não vem correspondendo em nada dentro de campo. Jogou bem agora nesse último jogo contra o Fortaleza, mas antes, os últimos jogos dele eram lamentáveis, cara. Não dava para você chorar com o Coutinho dentro de campo, porque ele andava dentro de campo, não fazia nada. E agora, com o Fernando Diniz, ele já teve uma nova postura, já estava correndo mais no gramado, mostrando querer o jogo, mostrando atitude, isso que não tinha dentro de campo. Ele não tinha atitude nenhuma com a camisa do Vasco, e com a chegada do Diniz, é um treinador que cobra, tem moral, tem respaldo para isso, para cobrar qualquer jogador aí do futebol brasileiro. E a gente espera que o Coutinho volte a jogar bem com a camisa do Vasco. E por isso que a gente criticava bastante a diretoria do Vasco, porque eles fizeram péssimas escolhas, trouxeram jogadores errados, contrataram um treinador errado, que foi o Fábio Carille, e piorou a situação ainda ao manter o Felipe Maestro como técnico do Vasco durante muito tempo. Demorou demais para fechar com o Diniz. Com a chegada do Diniz, o ambiente melhorou, os jogadores estão mais confiantes, porque é um treinador capacitado. Quando você traz profissionais de qualidade, os resultados começam a aparecer. A mesma coisa serve para jogadores. Não que a gente não confia totalmente no time do Vasco. Todo jogo a gente está assistindo, cara, porque a gente quer ver o Vasco ganhar. Se isso não é confiança, é o quê? O torcedor é quem mais acredita nesse time. Só que, claramente, tem muitos jogadores que não deveriam estar no Vasco. Tem muitos jogadores aí que não deveriam ter sido contratados, que o torcedor enxerga que a diretoria errou claramente em ter contratados, em ter gastado dinheiro com esses jogadores. E a gente espera
que esse erro não aconteça novamente agora no meio do ano. Não é porque agora o Vasco vai passar a ganhar os jogos que esse elenco não tem que ser reforçado. A diretoria não pode cometer esse erro gravíssimo de cálculo, porque se achar que o Vasco tem elenco para ir para Libertadores, por exemplo, ano que vem, tá errado. É um erro grosseiro. Tem que reforçar esse elenco, tem que trazer mais zagueiros, tem que trazer mais meio-campistas e mais atacantes, porque precisa reforçar bem esse time para ter um elenco mais homogêneo. Para o Fernando Diniz olhar no banco, pô, tem peças interessantes, dá para mexer agora, para você não ficar somente desgastando os seus jogadores principais. Isso que vem acontecendo no Vasco. Por isso que precisa ter um elenco melhor e esperamos que agora, com essa pausa para o Mundial, que vai acontecer no mês que vem, o Vasco contrate bons jogadores e traga reforço de qualidade, né? Vamos aguardar ver o que vai acontecer e comentem o que você achou dessa fala do Pedrinho aí, tentando pregar um pouco mais de paz dentro do Vasco, dentro do elenco vascaíno. Ele tá certo, como presidente, esse é o dever dele, tentar melhorar o ambiente do clube, porque é isso que a gente precisa. O Vasco precisa ter paz, o Vasco precisa voltar a ganhar seus jogos, precisa ter condições aí de lutar por títulos, e a gente espera que esse ano, com o Diniz, o Vasco dê alguma alegria aí ao torcedor, né? Deixa nos comentários o que você acha aí do Pedrinho falando, reafirmando que confia nos jogadores e que o Vasco sim é elenco top 8. Bom, agora vamos dar um girão das notícias aí. O Vasco vai enfrentar o Operário amanhã pela Copa do Brasil e o jogo será às 7 horas da noite. Esse jogo será às 7 horas da noite em São Januário. Terá transmissão somente do Sport TV e também do Premier Clubes. O Vasco aí joga por um resultado simples, uma vitória por 1-0, 2-1, qualquer que seja a diferença de um gol. O Vasco estará nas oitavas de final da Copa do Brasil. Se empatar, vamos para os pênaltis. Se perder, logicamente estará eliminado. E também, se vencer por um ou mais gols, também estará classificado à próxima fase, né? Tomara que o Vasco faça um bom jogo, assim como foi contra o Fortaleza, e passe por cima do Operário, porque não pode dar sopa para o azar. Copa do Brasil é uma competição traiçoeira. Do nada, os adversários acham um gol lá em São Januário. A gente já viu, cansou de ver esse roteiro lá contra o Vasco. E a gente espera que o Vasco consiga vencer bem e se impor na partida e que saiba matar o jogo, assim como fez contra o Fortaleza. Isso é essencial para que o Vasco conquiste uma boa classificação amanhã, né? Tomara que a gente consiga aí passar por cima do Operário, na minha opinião, amanhã. 3-0 a 4-0 pro Vasco aí. Então, entre esses dois resultados, acho que o Vasco amanhã vai passar o caminhão em cima do Operário. Bom, tivemos atualizações quanto à saída de jogadores. Ontem tivemos aí uma grande especulação de que o Payet teria entregado já o seu imóvel no Rio de Janeiro, que está aí de mudança. A tendência realmente é que ele não renove seu contrato com o Vasco, que se encerra lá em julho, e possivelmente ele deverá deixar o clube. Aparentemente, a diretoria do Vasco não se manifestou ainda sobre esse assunto, se vai tratar da renovação com o Payet ou não. O jogador que está treinando normalmente com o elenco do Vasco foi confirmado pelo Diniz que ele pode retornar no jogo de amanhã ou no jogo contra o Fluminense, no clássico no próximo final de semana pelo Brasileirão. Seria muito interessante o quanto antes o Payet voltar, já que não vamos ter o Coutinho para o jogo contra o Fluminense. Só que a renovação de contrato do jogador deve estar totalmente emperrada e o Vasco não deve estar demonstrando interesse em renovar, ou até mesmo já deve ter falado para o jogador que não vai renovar o contrato com ele e o jogador deverá deixar o Vasco em meio a todo esse caos que está virando a vida do atleta, com esses problemas pessoais aí que todo mundo já sabe que está acontecendo com o jogador. Com certeza, eu acho que o Payet não fica no Vasco. Eu acho que a saída dele é iminente, a menos que aconteça uma grande reviravolta, uma coisa muito grande aí para que ele permaneça no Vasco, ele reduza drasticamente seus salários e esteja voando nesses últimos dias aí como um atleta do Vasco. Eu acho pouco provável, porque ele está voltando de lesão, sempre foi reserva, já tem uma idade avançada, não sei o que vai acontecer com essa situação do Payet, mas a tendência é que realmente ele saia do clube. Outra situação que tivemos atualizações é a do Jair. Segundo o Globoesporte.com, que apurou a possível saída do jogador, eles entraram em contato com o staff do Jair, que afirmou que o jogador não tem propostas no momento. A situação do volante está sendo discutida internamente, como deixou claro aí na coletiva o Fernando Diniz. Além de ter elogiado bastante o jogador, ele acredita que ele pode ser muito útil sobre o seu comando. Mas a decisão da permanência ou não do jogador não vai depender apenas do desejo da comissão técnica. Isso envolve diretoria e também a própria vontade do jogador, que hoje é reserva no Vasco. E também a questão da diretoria, ele tem um dos maiores salários do elenco, ganha 900 mil por mês. Um salário muito grande para um jogador reserva e que está vindo de uma gravíssima lesão no joelho. Enquanto esse assunto não vem sendo resolvido dentro do Vasco, o clube entendeu por bem não deixá-lo completar as 7 partidas aí no Campeonato Brasileiro, o que reduziria bastante a chance de negociá-lo. O Jair já havia ficado fora da relação do jogo contra o Vitória em Salvador
pelo mesmo motivo. No último final de semana, enquanto Fortaleza ficou de fora novamente. Pode ser que amanhã ele seja relacionado para o jogo na Copa do Brasil, mas no Brasileirão ele não vem sendo relacionado. Para quem sabe, o Vasco achar um novo clube dentro do futebol brasileiro para esse jogador. Se especulou que Atlético Mineiro e Internacional estariam interessados na contratação do Jair, 2 ex-clubes do atleta. A tendência é que o assédio de outros clubes aumente, agora que o caso foi externado, segundo o Globoesporte.com. Em contato com o Globo Esporte, o staff do atleta confirmou realmente que não tem nenhuma proposta e que não tem nenhuma negociação avançada para a saída do jogador. Também se especulou bastante uma possibilidade de saída dele para o futebol dos Estados Unidos, lá na MLS. Vamos aguardar ver como vai ficar a situação do Jair. Outro jogador que o Vasco está louco para tentar a sua saída, para que ele saia do clube realmente, é o atacante Jean Davi, jogador que desperta interesse no futebol mexicano e também lá do Chile. O Tijuana e Querétaro do México estariam observando o jogador para a janela de transferências agora no meio do ano. Só que de acordo aí com as informações do NT Vascaínos, o atleta também despertou interesse do Colo-Colo do Chile, mas o alto salário do atleta estaria fora dos padrões lá do futebol chileno e pode ser que o México seja a melhor possibilidade para o jogador. Vamos aguardar ver se vai pintar uma proposta oficial. O jogador já tem mais de 30 anos. É difícil negociar jogadores nessa faixa etária aí por um alto valor, né? O Vasco investiu muita grana nesse jogador, cerca de 10 milhões de reais. E até agora ele não trouxe nenhum retorno técnico ao Vasco e tem, sem dúvida nenhuma, o rótulo de pior contratação da história, porque o Vasco pagou para ter um dos piores jogadores aí do futebol brasileiro dentro do seu elenco, né? Deixem nos comentários o que você acha da saída desses 3 atletas, dessa barca que pode acontecer lá no Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.